Vamos seguir em frente para a gente começar. A partir de agora, de uma vez por todas, a falar de Libertadores. Terceiro jogo do Bahia na Libertadores de 2025. O Bahia que empatou com o The Strongest fora de casa, na temida altitude boliviana. Administrou aquele resultado de uma forma bem diferente. A gente viu um Bahia muito mais agudo na Bolívia. Claro que teve uma expulsão muito no começo do jogo, mas antes da expulsão, os primeiros minutos do Bahia em La Paz foram diferentes da postura que a gente viu em Montevidéu. Mas o roteiro da segunda fase da Libertadores, que foi a que o Bahia estreou, é um roteiro que deu muita tranquilidade ao Bahia. E tecnicamente, The Strongest e Boston River, convenhamos, não tem muita diferença. Ou seja, a gente tem dois prismas para analisar esse jogo. Sermos passionais ou extremamente críticos e olhar essa partida no Centenário como se fosse um jogo da quarta rodada do Campeonato Baiano. Um jogo em que a gente chegaria aqui e faria críticas duríssimas ao Bahia. Se fosse um jogo de quarta rodada do Campeonato Baiano. Mas se fosse um jogo de quarta rodada do Campeonato Baiano, duvido que esse Bahia aceitaria deixar a partida no ritmo que escolheu deixar. O Bahia teve toda a posse de bola do mundo naquele primeiro tempo por parte significativa do jogo. Chegou a ter 80% no primeiro tempo. E no jogo todo, 65%, que é muita coisa também. Exatamente. Naquele primeiro tempo, foram... A posse de bola ultrapassou 80%. Eu acho que o narrador, de algum momento, chegou a falar em 85%. Foi uma quantidade absurda, né, de domínio, de volume, para que resultasse tudo isso em uma finalização no gol. Efetivamente, talvez no final você pode considerar mais um ali, mas efetivamente, chance de gol, aquela bela finalização de Jean Lucas de fora da área. E só. Ali ainda, no começo do jogo ainda, ali mais ou menos no meio do primeiro tempo. Então, teve um momento que PVC, depois de falar 35 vezes sobre o WM, né? Todo jogo do Bahia a gente tem que passar 15 minutos agora nas transmissões ouvindo sobre o WM que é trazido de Manchester, porque o Bahia foi para lá treinar e adotou o WM, que PVC sempre explica. Mas falando sério, tem uma hora que PVC fala algo que, assim, eu acho que ele falou diretamente ali o sentimento de parte do torcedor do Bahia que estava assistindo. Não é o que eu queria, não é o que você que está em casa queria, mas é o que Ceni queria. Aquele jogo estava muito na palma das mãos de Ceni. As substituições, a dinâmica, o próprio semblante do treinador, sem demonstrar incômodo algum, deixava claro que estrategicamente o Bahia queria levar a decisão plena e zerada para Salvador e conseguiu. Agora, na minha visão, não foi a forma de menor risco que havia para isso. Porque, queira ou não, por questão de um palmo, o Bahia não saiu do Centenário com a derrota por 1-0. O gol do Boston River foi corretamente anulado por um palmo. Ali, 2 palmos no máximo, um palmo e meio. E aí ia ficar na conta de Marcos Felipe, viu? Defende aqui mais. Isso. Na hora que a gente chegar no campinho, eu acho que mesmo tendo sido anulado, aquela jogada do gol... Até porque eu sempre falo, aquele lance tá à vera. Sabe que a gente até falou? Teve um jogo do esporte recentemente que foi uma defesa de Kaique França. Eu disse, teve esporte decisão, teve 2 lances perigosos no primeiro tempo, aí tu falou, só um, o outro tava anulado. Aí eu disse, tava anulado. Mas anulado depois. O lance foi todo mundo à vera. E para mim, a mesma situação que eu trago essa do Bahia. Ali, como você falou, um dedinho para frente, dedinho para trás ali, deu ou tirou impedimento. Mas o lance, ele seguiu à vera e acho que quando chegar no campinho,
mesmo o lance tendo sido anulado, eu colocaria na análise. Então, Ravel, já vou passar para você, porque para mim é isso, tá? Uma partida horrível, se a gente considerar os 90 minutos e descontextualizar a estrutura da competição, a lógica da competição. Mas ainda assim, mesmo com a lógica da competição, não me parece que o resultado foi o ideal para o Bahia diante de tamanha diferença técnica que a gente imaginava que haveria, e ficou muito claro que existe, né? Sempre que o Boston River teve a bola nos pés, deu para perceber que dali para sair alguma coisa é basicamente impossível. Então eu queria a tua análise, em que lado dessa balança você coloca esse jogo, o quanto te incomodou, o quanto você tem uma visão fria de deixar que tá bom demais resolver quinta-feira na Fonte Nova, e o quanto de risco você acha que o Boston pode trazer para Salvador, já que mostrou que pelo menos tem competitividade na linha de marcação. Ele consegue marcar mais duro do que o The Strongest. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio. Alan, que está aí nos trabalhos técnicos, todo mundo que está escutando a gente também. Reforço o pedido para deixar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Fred, eu acho que é um pouco de tudo que você falou aí, principalmente dessa questão que você abordou brevemente sobre analisar esse jogo sobre dois prismas. Na verdade, eu diria até analisar o contexto, a situação, o duelo, né? Porque jogo mesmo, futebol, não houve em Montevidéu, né? Não houve jogo de futebol. O que houve foi antijogo, né? Toda uma estrutura de uma equipe com medo de perder, enfrentando uma outra que absteve-se da possibilidade de ganhar. O Bahia não fez uma boa partida e não quis ganhar o jogo, né? Quando teve oportunidades, inclusive, de se lançar ao ataque, de criar um pouco mais com um pouco mais de qualidade. Eu acho que o Bahia foi excessivamente pragmático na partida de hoje, e isso gera, na minha avaliação, todas as justas críticas que a gente já tem acompanhado aí nas redes sociais sobre o que foi o time tricolor hoje, né? Um time que a gente sabe que tem uma prevalência técnica, né, diante do outro adversário, do seu adversário, né, dessa fase, que também tem uma característica, né, de conseguir criar volumes incontáveis de jogadas, né? A gente falou aqui do jogo de La Paz, né, semana retrasada, onde o Bahia criou mais de 20 finalizações, né, 9 delas no alvo. Então, ter hoje um jogo que terminou com 5 finalizações, sendo apenas uma na barra, parece que a gente não está falando do mesmo time. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de partida para a gente observar, independente do que foi o adversário, do que era a proposta do Boston River hoje, do que era a competição, do pensamento de um duelo de 180 minutos. Eu acho que o Bahia absteve-se da sua principal virtude, da sua principal característica, e na minha avaliação, mesmo pensando o duelo em 180 minutos, eu acho que o Bahia não se utilizou da melhor estratégia para poder se aproximar de vencer a partida, tá? Essa ideia de você cozinhar o jogo, dominar pela posse, lembrando em vários momentos o Bahia do ano passado, inclusive o próprio PVC, que falou muitas vezes mesmo nessa questão do WM, lembrou sem saber talvez, né, uma alcunha que o time de 2024 tinha, que era o time arame liso. Ele falou algumas vezes na transmissão, e esse Bahia de 2024 ficou conhecido por ser um time arame liso, um time que rodava a bola o tempo inteiro, mas que não criava efetivamente oportunidades de gol. Então, sob esse aspecto, eu acho que o Bahia se aproximou muito do que era esse time insosso do ano passado, e isso me incomodou bastante, Fred. Agora, além dessa questão, tem outros pontos que a gente precisa abordar aqui, e eu acho que todos eles somados, eles fazem ser o que a partida foi hoje, tá? Além desse que a gente falou, tem o fato de que o Boston River, ele se agradou muito mais do resultado de hoje do que o The Strongest, por exemplo, vislumbrava fazer com um jogador a menos 15 dias atrás em La Paz. O The Strongest saiu para o jogo, oportunizou o Bahia jogar, gerou possibilidade do Bahia sair em contra-ataque, de espetar o adversário, de estocar o adversário, na história do de incomodar. Clube, tem uma receita pronta para tentar ser competitivo. Sim. E se classificar. E a receita pronta do The Strongest é vencer em casa de qualquer jeito. De qualquer jeito. E ele aplicou isso mesmo sabendo que o Bahia era um time tecnicamente superior.
E mesmo com homem a menos ele aplicou isso, né? E mesmo com homem a menos ele tentou aplicar essa lógica de ou vence ou não tem chance. O Boston Até porque River ele é mais sabia, Fred, atirador. que a chance dele era essa, né? Como você bem pontuou, é uma receita. O Boston River não tem esse DNA. O Boston River respeitou demais. Franco atirador total. Ele respeitou demais o Bahia. Eu pude perceber, assim, fiquei atento aos detalhes ali. No final do jogo, o treinador do Boston River aplaudiu a equipe, comemorou o empate, porque ele sabia que a possibilidade que mais aproxima o Boston River de uma classificação à fase de grupos não é vencer o Bahia em Montevidéu. É vencer o Bahia nos pênaltis. É segurar o Bahia nos 2 jogos. E eu acho que é por isso que o Bahia agiu errado em meio que cair nessa armadilha. Mas dentro dessa perspectiva, há de se ressaltar também que o Boston River se defendeu muito bem no primeiro tempo, tá? Montou uma linha de defesa muito bem estruturada. Na teoria, um 4-1-4-1, mas na prática, em vários momentos, os jogadores todos ficavam atrás da linha da bola. Não à toa chegou a bater, de fato, 85% de posse de bola ali com mais ou menos 12, 13 minutos do primeiro tempo, que era um momento onde o Bahia ficava girando a bola o tempo inteiro e tentava passes em projeção com o Ademir, que era o único jogador que conseguia ainda saltar a linha para tentar penetrar espaço nas costas do lateral, mas não conseguia. Tanto que as 2 únicas finalizações que teve algum risco no jogo foram de Jean Lucas, aos 9 e aos 27 minutos, né, por parte do Bahia. Aos 9, uma cabeçada para fora, aos 27, a única finalização no gol de fato. Né? Então, assim, o Boston River eu acho que se defendeu bem, principalmente no primeiro tempo, e no segundo teve uma postura até um pouco mais ousada, assim, se lançando em algumas raras oportunidades ao ataque, tentando sair em velocidade, porque viu que o Bahia também não ia com tanto apetite. Então os caras começaram a betar, né? Tentar apostar de fato uma possibilidade de sair com um resultado ainda melhor do que aquilo que eles projetavam. Mas é um time que esbarra nas suas próprias limitações, um time tecnicamente muito abaixo. Eu acho que, inclusive, é um time que, claro, pontuando aqui essa capacidade defensiva, que me parece melhor que a do The Strongest. Não por isso eu projeto aqui que eu acho que o Bahia não vai ter um jogo tão fácil na volta como foi contra o time boliviano, mas é um time que, tecnicamente, com a bola no pé, é inferior ao time de La Paz. Na minha avaliação, assim, a qualidade do The Strongest, quando joga a bola, quando sai para jogar, demonstrou mais qualidade do que o time uruguaio. Então eu faço também essa observação sobre a postura do Boston River sobre o que foi no jogo de hoje. E para arrematar essa questão, Fred, aí eu também não posso deixar de fazer aqui uma provocação que está um pouco associada ao que você trouxe aqui também, né, que foi a filosofia que Ceni resolveu adotar para esse Bahia de hoje, né, um pragmatismo pensando no duelo em 180 minutos, pensando naquilo que o Bahia já fez ao longo dessa temporada, desse breve período de tempo da temporada, que foi garantir a sua supremacia com o time principal na Fonte Nova. Mas a minha provocação é também de pensar e trazer aqui, até para o debate, porque eu tenho uma opinião formada, mas eu também quero escutar vocês aqui. Mas eu penso, sinceramente, que apesar da gente estar falando de níveis técnicos completamente distintos, eu acho que Rogério Ceni ele pensou muito no que o Corinthians passou no jogo de ontem e por isso se negou a atacar o Boston River com tanta veemência. É óbvio que eu não estou aqui traçando um paralelo entre o que é Boston River e Barcelona de Guayaquil. Não sentam nem na mesma mesa, tá? Inclusive mas ambiente, né, Rafael? Inclusive ambiente. Um jogo com uma temperatura assim bem fria, bem ruim. Aliás, os 2 jogos que o Bahia enfrentou nessas fases eliminatórias da Libertadores foram com estádios vazios. E eu acho que o Bahia só vai, de fato, experienciar um estádio cheio em Libertadores indo à fase de grupos, né? No caso de jogar fora de casa, em casa, obviamente, a Fonte Nova está sempre lotado. Mas o que eu penso, Fred, é que o Bahia, o Rogério Ceni olhou para esse jogo de ontem e viu o que o Corinthians passou e eu acho que ele se negou a dar qualquer possibilidade para o azar de tomar um golzinho safado no início do jogo, de sair desesperado e tomar um segundo, tomar um terceiro e se ver na condição que o Corinthians estará na próxima semana. Eu não concordo com essa avaliação, mas eu estou trazendo ela aqui à baila porque eu acho que isso pesou. Eu acho que o Bahia ele foi essencialmente conservador na sua postura porque viu ali um exemplo e o treinador resolveu orientar os seus atletas a aplicar uma filosofia que na visão dele é mais exitosa, porque na verdade o que vai ficar de legado é se o Bahia vai passar ou não. A verdade é que assim, der 11h30 da quinta-feira da semana que vem, o Bahia vencer 1-0, com um gol seja de quem for, e jogar a fase de grupos, o torcedor vai esquecer que esse jogo de hoje foi uma completa miséria,
Porque realmente esse jogo foi 90 minutos perdidos da vida de qualquer pessoa que assistiu. Mas eu penso que, no final das contas, o que vai importar para o torcedor é o resultado, e o Rogério Ceni acabou se abraçando muito nisso. Eu encerro por aqui essa primeira avaliação, até para escutar vocês, e a gente vai debatendo ao longo dos pontos que foram trazidos. Ravel, eu concordo com parte da sua análise, mas eu não vejo da mesma forma até porque você mesmo falou que você trouxe para a gente debater aqui, né? Você mesmo falou que pensou isso e trazendo para cá. Eu não vejo muito dessa forma. Até pela sua última frase, que você fala assim, que se o Bahia ganhar de 1-0, ninguém vai ser esquecido esse 0-0. Mas se for empate, é aquele negócio, o sucesso você esquece o que aconteceu. Mas se eventualmente faltar o resultado, ou o jogo for muito duro e de repente termina 1-1 e tal, vai se lamentar a falta de apetite no primeiro jogo. Então eu vejo das duas formas. Eu concordo que se ganhar, ninguém vai lembrar desse 0-0. Mas se alguma coisa der errado, vai ser difícil esquecer esse 0-0. Eu já vejo eu vejo da outra forma. Vai dizer, teve no confronto de 180 minutos, o Bahia praticamente ignorou 90. Assim, não dá para ir para Montevidéu sem ser contra o Nacional, Peñarol, Danúbio, Defensor, os dois muito maiores, mas outros dois com tradição também. O Boston River, até a informação que foi, ele embora seja de Montevidéu, mas a sede dele não é Montevidéu. A torcida dele fica a 100 km do Uruguai. E assim, mas mesmo que fosse Defensa, o Danúbio não teria muito mais do que teve de torcida, não. Ou seja, não tinha uma força popular, não estava nem jogando no estádio menor para ter uma pressão, não, estava jogando no Centenário, com a torcida dos caras de um lado, 1.000 pessoas, a torcida do Bahia do outro lado, então assim, beirando o campo neutro. E ter um chute na barra que foi o de Jean Lucas, do primeiro tempo, assim, basicamente, assim, é muito pouco. O pragmatismo do Bahia ter acontecido a partir do resultado horroroso que o Corinthians teve em Barcelona, eu acho possível. Veja como são duas coisas diferentes. O que eu estou dizendo é que eu discordo desse de 0-0, se classificar, vai esquecer. Beleza, mas se eventualmente não passar, ninguém vai aceitar que o Bahia, todo vai lamentar. Foi eliminado porque não quis fazer nada no primeiro jogo. Ignorou no confronto de 180 minutos, só quis jogar no segundo, e de repente o segundo ficou um jogo duro lá e não deu certo. Agora, o jogo do Bahia, o jogo do Corinthians contra o Barcelona, ele pode ter influenciado, mas ao mesmo tempo, eu acho que deveria influenciar para o Bahia o que o próprio Bahia fez. Muito mais sobre o que o Corinthians não fez contra o Barcelona, que eu descrevi o Boston River. O Boston River do Uruguai. O Uruguai é de tradição, mas em relação não se compara com o Barcelona do Equador. O estádio do Barcelona é o estádio que recebeu a final há pouquíssimo tempo. Aquela final Flamengo Atlético Paranaense foi exatamente nesse estádio que o Corinthians perdeu 3-0 do Barcelona do Equador. Um estádio gigantesco. 70, 80 mil pessoas. Sem contar que o Barcelona já foi 2 vezes vice da Libertadores. 90 e 98. Aquele título do Vasco foi em cima do Barcelona. Então, é um outro time lá muito acostumado a jogar Libertadores. É um dos maiores times do país. Ou seja, tem massa, tem força, tem tudo. E então, acho que não tem altitude, igual aqui. Mas aquele resultado, 3-0, ele é muito mais fácil de acontecer do que um 3-0 para o Boston River. Tipo, o Corinthians levou uma porrada. Mas se fosse 3-0 para o Boston River, acho que seria uma vergonha. A diferença é muito grande entre Boston River e Barcelona. Então, se o resultado do Corinthians, o mau resultado do Corinthians, que foi... Eu tô comentando justamente que eu achei interessante a reflexão. Tô seguindo nela. Se ela influenciou um pouco o jogo do Bahia, eu acho que se isso aconteceu, eu acho que foi um erro. Porque eu acho que era muito melhor o Bahia ter se inspirado no jogo que ele fez em La Paz. Fred até ponderou. O jogador do Strongest foi expulso com 6 minutos. Mas o Bahia estava muito mais tendo mais iniciativa naqueles... Os 6 minutos, Cássio, foi melhor do que o jogo todo hoje. Isso. Os minutos, quando estava 11-11 do Bahia, o Bahia, como o Fred, assim, fez mais naqueles minutos, no 11-11, eu estou excluindo a expulsão. Quando tem expulsão, pelo amor de Deus, um jogo assim que o Bahia traz 1-1 foi barato para o Strong. Em números, com 6 minutos, Cássio, na Bolívia, o Bahia deu 2 finalizações no gol. Hoje, em 90, o Bahia deu uma. No primeiro tempo, tipo, não é nem que vai no segundo tempo, na reta final, tipo, o segundo tempo não teve nada. Na verdade, teve um gol anulado do Boston River. No final das contas, o lance mais perigoso foi do adversário. Então, se o jogo do Corinthians, o resultado, não o jogo do Corinthians, mas o resultado que o Corinthians levou um 3-0, que vai ser, obviamente, muito difícil de reverter na volta, pode até reverter, mas vai ser muito difícil.
se isso influenciou um pouco, não o Bahia, mas Rogério Ceni na forma de trabalhar o jogo, eu acho que foi por um caminho errado, porque ele comparou primeiro duas equipes que eu acho que não há comparação. Com todo respeito, naturalmente, ao Boston River, não há comparação entre o Boston River e o Barcelona do Equador. Não há. Assim, inclusive, até a situação do Boston River nesse momento não é uma situação boa no Campeonato Uruguaio. Um país que tem 3 milhões e meio de habitantes, um campeonato muito menor. Tem os times muito tradicionais, mas é um campeonato menor. E que apresentou muito pouco. Acho até que o sistema de marcação do Boston River foi bom e que deve talvez dê um trabalho na volta. Agora, basta não perder um jogador, como o Strongest também perdeu o jogador na volta, né? Perdeu na ida e perdeu na volta também. Mas querendo ou não, o Boston já segurou 11, vamos ver se de repente pode segurar na Fonte Nova. Isso é que é perigoso. Mas a partida como se desenhou, e outra coisa ainda. Esse pensamento, se ele foi para o campo, na hora que começa o jogo, esse pensamento poderia ter sumido também durante o jogo. Porque o jogo não sinalizou em nenhum momento que estava sendo um jogo muito duro. Tipo, os caras do Corinthians, os caras levaram porrada ontem, fica ligado, o jogo tá difícil aqui. Não, o jogo não tava nesse nível. O jogo, vocês até descreveram assim, poderia ser um jogo de turno do Campeonato Baiano, assim, a atmosfera da partida. Então, eu acho que o Bahia foi excessivamente comedido no jogo. É óbvio que, friamente, foi um jogo de mata-mata que não tem gol qualificado, porque se tivesse seria ruim o 0x0, né? É bom porque você basta de uma vitória simples, mas qualquer empate eliminaria, mas não tem. Então, na hora que você não tem gol qualificado, é óbvio que friamente o resultado foi bom. E é o que você falou, uma vitória simples, inclusive o jogo da volta com o Strongest foi 3x0, assim, sem aperreio nenhum. E o Bahia tem total condição, enquanto foi um centenário vazio, vai ter uma Fonte Nova lotada. O Bahia tem total condição, é muito favorito para eliminar o Boston, mas o que a gente está analisando o caminho escolhido, e aí, analisando, mas aqui eu estou dizendo o que eu acho, o caminho escolhido não foi o ideal. Porque se o comportamento do time refletiu tudo que foi orientado com o Rogério Ceni, Fred até falou que na opinião dele, junto com a PVC, fala, o que está vendo em campo, o torcedor pode não gostar, a imprensa pode não gostar, mas o Rogério está gostando. Então, assim, foi feito dessa forma. Eu acho que não foi a melhor forma. Ainda que o resultado friamente tenha sido interessante, porque o Bahia não se submeteu a risco algum num jogo onde cabia o mínimo de risco. Porque o adversário simplesmente não oferecia esse problema todo. A única chegada é uma chegada onde o Bahia é maioria na área. Assim, o gol, vamos tratar, teve um gol que por um triz o Boston River não fez um gol. O lance é um cruzamento onde o cara cruza marcado, ele não tá sozinho, o cara cruza com um jogador na frente dele, ele tá marcado, cruza na área, tem mais jogadores do Bahia do que do Boston River. O que acontece perdeu na bola aérea e Marcos Felipe saiu mal do gol. Foram 2 erros técnicos. Não foi nem de posicionamento, porque o lateral que cruzou estava marcado e dentro da área o Bahia era a maioria. Então, assim, o lance que quase gerou o gol do Boston, ele seria uma falha muito grande do Bahia. Seria... Assim, não era um lance para levar um gol, é um lance com falhas que geraram aquilo. E essa é basicamente a única coisa que o time do Uruguai fez no primeiro jogo. O Bahia traz esse resultado e traz uma excelente condição para passar para a fase de grupos, e como você falou, passando, ninguém vai lembrar desse 0x0. Concordo. Mas se der um errinho, para mim, se der um errinho, para mim, a conta foi iniciada hoje. Se vier alguma coisa, porque esse 0x0 ele poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido 0x0, como foi 1x1 com o Strongest. Ninguém ficou dizendo, como é que 1x1, meu amigo, foi injusto. O Bahia jogou pra caramba, o goleiro pegou milagre, acertou bola no travessão, Ademir, acho que foi Ademir, perdendo bola com a barra aberta, ali o Bahia perdeu um caminhão de gols e falou, com esse futebol aqui, tanto que todo mundo falou, com esse futebol aqui, o Strongest não tem chance na volta. E foi o que aconteceu. Agora, com esse futebol aí, tendo já perdido pro Jacuipense, ainda vai jogar a volta, com a obrigação de vencer, traz um futebol que não foi bom, aí vai ter que fazer um pouquinho mais. Ou seja, os 2 próximos jogos do Bahia, um tem que ganhar por 2 gols de diferença, se ganhar por um, vai para os pênaltis, e o outro tem que ganhar. O Bahia vai ter que ganhar os 2 jogos. Para mim é favorito, inclusive, para ganhar os 2 jogos. Mas nas 2 situações, o preço foi pago no primeiro jogo. O primeiro jogo com o Jacuipense, o time do Bahia não é reservão, não, tá? Começou misto lá, mas o time foi sendo, o misto foi sendo requentado durante a partida e o Bahia perde o jogo e por muito pouco não perdeu por 3x1. Aí o Jacuipense perdeu um gol feito no último lance. E nesse jogo de hoje, onde obviamente não se debate escalação, você pode até debater escolha, mas a escalação era o objetivo máximo do time. O comportamento do Bahia
foi muito abaixo de outros jogos que o Bahia já fez fora de casa e com parte desse grupo fazendo parte também. Então, eu considero um resultado ok. Naturalmente, não perdeu o jogo, foi fora de casa e não tem gol qualificado, mas é um resultado ok, apesar de uma atuação muito fraca, assim, muito decepcionante, na verdade. Eu acho que tem alguns roteiro provável, só trazendo isso, Fred, só para poder complementar com isso que você está falando, que assim, até porque o roteiro provável uma eventual eliminação não vai se dar com o Bahia se negando de jogar na Fonte Nova. Ou seja, qualquer coisa que acontecer na Fonte Nova, exatamente, vai ser porque ele vai ser porque ele jogou em Montevidéu. Isso. Montevidéu fica pra lá. Até com um a menos, o Bahia vai jogar mais e melhor aqui do que jogou em Montevidéu. Se o Bahia, por exemplo, tivesse a expulsão. Esse era o meu ponto, tá, Ravel? Desde a hora que você fez a pergunta, Cássio já trouxe, inclusive tem um seguidor nosso, Demis, que também tinha trazido esse mesmo assunto no chat, tá? Desde que você trouxe esse tema, eu acho que ele é inevitável depois que o Corinthians toma o 3-0 que tomou ontem, mas as diferenças já foram colocadas aqui para vocês dois na mesa. Acho que outro ponto que você citou pesa muito mais, que é o fato da gente já ter visto o Bahia ter um comportamento parecido com esse. O arame liso do ano passado tem o mesmo treinador, tem o conceito e sua raiz continuam. Então, esse Bahia de Montevidéu dialoga com o Bahia arame liso de algumas partidas de 2024. Tá? Mas, fundamentalmente, quando eu vejo jogos com esse perfil de diferença técnica, e quando o time mais forte fora de casa abre mão, para mim, como é que eu vi essa partida? Como é que eu, Fred, costumo ver esse tipo de jogo? Você tem 180 minutos para vencer o Boston River. Os primeiros 90 foram em um estádio absolutamente neutro, amplo, sem nenhuma atmosfera de pressão, um gramado ruim, mas nenhuma atmosfera de pressão. Para mim, o Bahia intencionalmente jogou fora metade do tempo que tinha para fazer o resultado. E agora tem a outra metade no ambiente em que tem o gramado muito mais rápido, porque esse gramado, queira ou não, a bola quicava muito, deixava o jogo um pouco mais lento, e tem toda a atmosfera da Fonte Nova. Agora, com quanto tempo sai o gol contra o The Strongest, Ravel? Próximo do final do primeiro tempo, ali, acho que com 37 do primeiro tempo. Por aí. E um pênalti que foi pênalti. Inclusive, no dia eu vi várias pessoas. Não foi pênalti, inventaram o pênalti do Bahia. O pênalti foi pênalti, sim. Incontestável. Mas eu até tomei um susto. Eu não estava vendo esse jogo ao vivo. Quando eu vi o pênalti, eu disse, como é que algumas pessoas estão dizendo que isso aqui não foi pênalti? Mas, pessoal, 37 minutos. 37 minutos significam 37 minutos de alguma tensão. E a gente aqui está identificando o Boston River capaz de armar uma retranca mais sólida do que a do The Strongest. Então talvez o Bahia sofra 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 minutos de tensão. Porque o Boston River, se tem um ponto que ele é mais competitivo que o The Strongest, é que ele parece melhor no combate individual, inclusive. Os jogadores parecem ser mais duros, menos verdes. Aquele time do The Strongest, talvez por estar fazendo a primeira e segunda partida da temporada, esse time do Boston River parece mais maturado. A briga pela bola é mais intensa, a chegada é mais dura, sabe? É firme e sem ser desleal, inclusive, viu, Fred? Porque desleal, a gente teve um jogo hoje com 12 faltas e os caras marcaram os talentos individuais do Bahia o jogo inteiro. O jogo inteiro. Everton Ribeiro, Ademir, Caio Alexandre não tiveram espaço para poder articular nenhuma jogada. E muito disso se deve à capacidade que os caras tiveram de não só montar um ferrolho, mas também de anular. Anular mesmo as propostas de jogo, as características do Bahia. Toda vez que vinha uma bola em Ademir, por exemplo, era dobra de marcação. Toda vez que Everton Ribeiro pegava a bola, você tinha 2, 3 jogadores a menos de 2 metros. Então isso também, eu concordo plenamente com você, é uma capacidade que o time demonstra
de negar espaços, de anular o poder de fogo, a principal virtude do seu oponente, porque consegue executar e implementar isso bem melhor do que o primeiro adversário que o Bahia teve na competição. Tô lendo algumas mensagens aqui no chat, tá? E eu vou trazer para cá justamente para a gente tentar utilizar como se fosse um termômetro do sentimento, tá? Lemos, por exemplo, eu já identifiquei aqui em várias mensagens que Lemos mandou, ele é da linha mais racional, né? Que digeriu o resultado com mais naturalidade. Ele escreve o seguinte: dava para ganhar o jogo, mas considerando a viagem, o gramado ruim, essa terra arrasada que parte da torcida mais vocal parece exagerada. Tá? E ele completa dizendo, fora a questão de saber que é um jogo de 180 minutos e não a partida de um campeonato. Aquilo que a gente trouxe aqui. Se esse jogo é a 4ª rodada do Baiano, é a 7ª rodada do Baiano, ia ser um escândalo a atuação do Bahia. Ia ser assim, a gente ia tratar como algo horroroso. Porque foi. Só que a gente atenua por entender que possivelmente parte dessa atuação horrorosa foi calculada. Friamente calculada e friamente mantida. Inclusive, Fred, esse jogo do Bahia, já que a gente está fazendo esses comparativos com atuações do time em outras competições, enfim, quase fazendo aqui um exercício mesmo de traçar um paralelo mesmo, esse jogo do Bahia de hoje lembra muito o que foi o Bahia contra a Juazeirense na Copa do Nordeste. Um time comedido, um time que encontrou dificuldades no gramado, encontrou um adversário também muito satisfeito com o empate, e o Bahia teve dificuldades, teve uma oportunidade por coincidência, e também não conseguiu sair de lá vencedor. Então, de fato, se assemelha, eu concordo. Diego Bisset vai na mesma linha de Lemos, né? Campo ruim, time bem ajustado defensivamente, com 2 linhas baixas e bem compactas, faz esse elogio aí ao Boston River, né? E aqui, pelo menos no nosso chat, a linha é mais calma, tá? A gente tem Igor Durran falando que o Bahia fez uma estratégia de manter a posse de bola, pressão pós-perda, término de jogadas com finalização, sem passes arriscados, sem cruzamentos na área, nem mesmo escanteio. Tá? Tudo para evitar contra-ataques. O problema é que o ataque do Bahia foi inerte, não ameaçou o fraco adversário. E é aí que eu ia entrar no segundo ponto. Eu acho que a gente tem mais 2 pontos necessários aqui, antes de seguirmos para as análises individuais. A gente tem 2 pontos necessários. Um deles, Cássio já trouxe, e daqui a pouco a gente volta, que é o quanto desse resultado e o quanto desse 0-0 pode gerar consequências no calendário, porque o Bahia tem um aperto de calendário, né? Isso pode chegar mais na frente. E agora, o tema que a gente entra, Cássio Cardoso, inclusive entrando aqui a partir de agora, é o seguinte. Cássio, a gente já debateu muito até aqui, sempre da ótica de que foi uma estratégia, de que foi uma frieza excessiva, uma escolha excessiva. Nesse momento do debate, eu ia trazer uma outra possibilidade, que é o quanto foi estratégia, mas o quanto foi o nível de atuação muito baixa dos homens de frente. Assim, Pulga mal, Ademir mal, Everton Ribeiro pouco inspirado, pouco dedicado, inclusive. Lúcio esforçado, mas sem nenhuma bola chegando nos pés. O quanto desse todo. Porque Rogério Ceni também não chegou no vestiário e disse: Ó, vamos ficar tocando bola de lado, galera. Vamos deixar passar o tempo, esse time não vai fazer um gol. Vamos ficar tocando bola de lado até sair 0-0. Ele também não falou isso no vestiário. O quanto tem nesse caldo de atuação técnica ruim também do Bahia? Fala, Fred, abraço, Ravel, Xará. Eu acho que tem muita atuação ruim do Bahia. O Bahia viajou pro Uruguai com a perspectiva de voltar com um encaminhamento de vaga, sabe? Porque não precisa de tanto estudo. O Boston River só ganhou um jogo nessa temporada, que foi o 1-0 que deu no Nublense na outra fase, em casa. Um time todo renovado, um time que... Estão me ouvindo? Um time que tecnicamente tem muitos limites e, em tese, só tem uma coisa que vamos dizer assim, no pré-jogo
foi de uma forma que se mostrou completamente diferente quando a bola rolou, que foi o gramado. O Bahia postou umas fotos antes da bola rolar, que eu olhei, pô, esse gramado tá de primeira linha, um tapete. E aí, pra mim, o Bahia tinha que chegar e resolver a vaga, velho. Porque é muito melhor você desbloquear um time que vai jogar pelo empate os 180 minutos, faltando 180 minutos, do que faltando 90. Mesmo que os 90 finais sejam em Salvador. Eu, inclusive, usei essa mesma expressão aqui. Pra mim, o Bahia jogou 90 fora. Eram 180, ele jogou 90 fora. Metade do caminho, o Boston River percorreu. E aí, esse é um Bahia que não sabe lidar com alguns aspectos de um jogo emocional. O Bahia, contra The Strongest, faltou um pouquinho para entrar na pilha do time boliviano, que começou a partida macetando, enrolando, fazendo cera, e o Bahia não conseguia encontrar uma forma de sair. Se alguém tem dúvida que o Boston River vai fazer a mesma coisa quando a bola rolar em Salvador? Vai jogar com a pressão que o Bahia vai ter, vai jogar com a ansiedade do próprio time. Isso não é uma estratégia inteligente quando você é tão superior, deixar para resolver nos 90 minutos finais. Perdão. Então, eu acho que o Bahia foi incapaz hoje mesmo. Foi incapaz, sobre diversos aspectos. Pode ter sido o gramado, noite ruim de jogadores, mas não foi um time que eu fui para administrar um 0-0 que eu resolvo em Salvador. Isso seria estúpido. Foi incapaz, não conseguiu jogar. Aparentemente o Boston River estudou o Bahia, né? Bloqueou muito o time, mas faltou objetividade ao Bahia, velho. O Bahia confunde muitas vezes, em jogos assim decisivos, tem favoritismo, uma tranquilidade com a displicência. Quantas vezes o Bahia pegou a bola no bico da grande área, com a perna trocada, seja com a Ademir, com o Jean Lucas, e não jogou a bola na área? Você não sabe nem se a defesa do Boston é boa. Você não forçou pelo alto. Inclusive, quando o Bahia jogou faltas já na reta final pelo alto, toda a bola ficou viva na área do time dos caras. Mas o Bahia ficou o tempo todo tentando fazer um jogo que confunde displicência com tranquilidade, com paciência. Não, paciência tem limite. Confundiu hoje, Cardoso. Inclusive, até porque, queira ou não, a gente no Brasil assiste basicamente por uma transmissão. Só tem a transmissão da Paramount. E queira ou não, o tom adotado na transmissão, pro PVC, foi o tom de resultado e atuação intencional. Queira ou não, isso ramifica. Tá? E a sensação de todo mundo, sobretudo... Intencional, mas com crítica. Não, intencional com crítica. Intencional, mas não é dizendo... Não era ele assinando, corroborando, não era intencional com crítica. Mas aí a parte que cabe a Rogério, de tudo isso fazer parte de uma estratégia maior, claro que o fato de Ademir não ganhar uma bola, de Pulga não entrar na área, de não ter um cruzamento, impossível que o treinador tenha chegado para orientar a fazer isso. Tem atuação ruim dentro disso. Mas Rogério foi muito, muito, muito burocrático nas substituições, sobretudo na sustentação ali dos três zagueiros por muito tempo e na entrada de Gilberto, continuando a jogada sem mudar a forma. Gilberto entrou e continuou lá atrás. Então, assim, tem algo mais pra gente colocar, sabe, Cardoso e Ravel? Tem algo mais pra gente colocar na conta de Ceni, além dessa questão de não ter feito uma substituição mais ofensiva, claramente ofensiva, ou até eu pergunto, de já não ter entrado com uma linha uma formação um pouco mais aberta e um pouco mais corajosa, já que se sabia previamente da limitação técnica do adversário. Inclusive eu ouvi muito esse debate, Fred, já nas redes sociais durante o jogo por parte da torcida, tá? Parte da torcida e alguns analistas, pessoas aqui da mídia independente comentando também que, em razão da superioridade técnica, eu acho que muitos pensavam, né, que o Bahia poderia ter começado com uma proposta um pouco diferente. Eu acho que essa discussão também pode ser levantada. Eu queria só voltar um pouco naquilo que você trouxe antes em relação a esses elementos aí do sistema ofensivo que não funcionou, eu concordo. Eu tinha deixado até para comentar isso mais nas análises individuais, porque eu acho que isso pesou muito também. Além do fato do Bahia ter propositadamente jogado hoje
com um pensamento de um regulamento embaixo do braço, mas com uma proposta que a gente já demonstrou aqui que discorda, né? Tanto você quanto eu aqui, o próprio Maestro e Cássio Cardoso também já se posicionou dessa forma, e todos nós aqui, eu acho que a gente pensa mais ou menos da mesma forma em relação a isso. O Bahia adotou uma proposta que poderia ser diferente, poderia ter pensado em ganhar uma vantagem já nesse duelo, já nesse jogo de Montevidéu, mas o sistema ofensivo eu acho que não funcionou muito bem. Eu acho que o Rogério Ceni poderia ter mexido nas peças do sistema ofensivo se ele não queria mudar o modelo. Ele poderia ter mexido antes. E ainda mais, eu acho que ele deveria ter mudado o modelo antes. Se é que ele começou com esses 3 zagueiros por convicção, eu acho que ele poderia ter pensado na possibilidade de você tirar um Gabriel Xavier ali antes do que tirou, né? Demorou muito nessa formação. Começou com o Juba ali, não funcionou bem. Inclusive, ele começou com o Gilberto na Bolívia. No jogo da volta, começou com o Juba. O Bahia não teve o mesmo volume ofensivo que teve jogando em La Paz. O Bahia criou mais volume jogando em La Paz do que em Salvador, apesar de ter convertido mais. Então, eu acho que a primeira crítica em relação a essa questão do modelo, eu teria entrado com o Gilberto ao invés de Juba. Eu prefiro, né, quando o Bahia tem a proposta, o propósito de ser mais ofensivo, eu acho que Gilberto jogando pela direita contribui mais, mas eu acho que isso também talvez não seja escolhido pelo fato do time ficar ainda mais torto, né? O Bahia, que já tradicionalmente cria mais jogadas pelo seu lado direito, talvez ele traga a Juba para equilibrar, mas eu penso que Gilberto contribui mais ofensivamente nesse momento da temporada do que Juba tem contribuído, e Rogério deveria ter mexido antes. Se ele entrou com convicção com essa formação, ele poderia ter feito alterações no sistema ofensivo ou nas próprias peças antes do que fez. Eu acho que isso pesou muito aí nessa construção desse Bahia modorrento. Não foi só a proposta, não foi só o jogar pensando em resolver na Fonte Nova. A atuação individual dos atletas, né, especialmente no setor ofensivo do Bahia hoje, também deixou muito a desejar, fazendo as ressalvas do gramado, que Cássio Cardoso também já fez essas ponderações. Acho que o setor ofensivo do Bahia hoje não se salva. Sobre essa questão da formação tática, tem um outro detalhe que chama atenção para mim. Eu também prefiro o Gilberto ao Juba. Falei isso antes da bola rolar aqui na transmissão da rádio. E não é nenhuma questão só do Gilberto e do Juba. É que o Bahia faz essa saída de 3 zagueiros, mas quando o Gilberto está em campo, o Gabriel Xavier tem um suporte para sua saída. E o Gabriel Xavier, ele não tem qualidade com a bola nos pés, no mesmo patamar de Santiago Mingo. É diferente. O Gabriel Xavier tem mais dificuldade, a bola morde, é mais viva no pé do Gabriel Xavier. E aí, o Mingo, sem um Juba ali por dentro, o Mingo se vira. Ele aciona o Pulga direto, ele aciona o Jean Lucas, ele entrega passe vertical o tempo todo, quebrando, entrando no bloco dos caras. E isso é natural para ele. Não é natural para o Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier, ele é inseguro nesse movimento. Então, quando você tem um Gilberto fazendo essa função que hoje seria do Juba, só que pelo outro lado, o Bahia ganha a saída pela direita, porque o Gilberto está ali ajudando o Gabriel Xavier, e o Bahia mantém a saída pela esquerda, porque o Santiago Mingo consegue fazer o jogo fluir. Ele rende jogo, ele gera jogo com seus passes verticais. Ele tem uma qualidade técnica para isso. E outra coisa, o Gilberto, nessa função, parece que fica mais à vontade que o Luciano Juba. Porque o Juba, hoje, ele, mais uma vez, me deu a sensação que deslocou o Caio Alexandre, e o Caio Alexandre já caiu de performance também, né? Porque no primeiro tempo, contra o The Strongest na Fonte Nova, eles se bateram em alguns momentos. O Juba e Caio Alexandre. E o Juba, ele tem a dificuldade de girar, ele pega a bola, ele não vira o corpo buscando o jogo ofensivo, ele normalmente devolve para o zagueiro. Ou seja, você está sem objetividade para criar, você não consegue um passo agudo e você está num gramado em que você fica trocando passo com o zagueiro, o risco é ainda maior. Então o Bahia contou muito com a fragilidade do time do Boston River. É frágil mesmo. Mas o Bahia pegou um time frágil em 2019 pela Sul-Americana, sem comparar os Bahias, mas era um Bahia de 2019 que era forte. E tomou 1-0 do Liverpool na Fonte Nova, empatou 0-0 no Uruguai e acabou a Sul-Americana para o Bahia. Então, esse tipo de coisa, o Bahia precisa expurgar, sabe? O Bahia precisa trabalhar com... Você não quer chegar no outro patamar de reconhecimento, de resultado? Esse tipo de jogo você tem que resolver, meu irmão. Você tem que chegar A lá gente não veria o Palmeiras fazendo isso.
Não, você chega e resolve. Hoje. Você chega e resolve. Porque aí, inclusive, quando você chega para o jogo desse, você faz um 2-3-0, que era possível fazer, você chega em Salvador e administra o jogo da volta. Podendo ter final de campeonato baiano, Cássio, podendo ter É. um calendário mais apertado. Mas o que o Bahia vai fazer é levar um jogo que já vai começar com o Boston, jogando com 0-0 embaixo do braço, e o Bahia ansioso para resolver. Se o Bahia não fizer o que fez com o América, com o Sampaio Corrêa, o jogo vai para uma carga dramática muito, muito grande. E de incertezas, porque é um Bahia que tem dificuldade de equilíbrio emocional para lidar com essas coisas mesmo. Esse Bahia do Rogério Ceni não é ainda preparado, ou melhor, não é confiável emocionalmente para ficar enfrentando um time que suporta o 0-0, a torcida começa a ficar impaciente, e aí daqui a pouco a pá tá virando para o Bahia. Então é um cenário que o Bahia devia ter trabalhado melhor. Mas, de qualquer forma, eu não acho que foi pela parte tática, que eu concordo. Devia ser o Gilberto, na minha opinião, em vez do Juba. O Juba foi mal. Mas é a postura. Talvez o Juba Nem tenha pelas contribuído. substituições. Nem pelas substituições. Nem pelas substituições, Nesse velho. É meia a dúzia. postura. É a postura. É você chegar. Você quer ver uma coisa? O lance que o Marcos Felipe falhou. O Boston teve uma oportunidade para cruzar na área, ele cruzou, velho. E aí a zaga do Bahia falhou. e cruzou marcado. E por alguns detalhes, não foi gol do Boston. Sabe? Porque foi um impedimento que o árbitro deu. Não foi falta, não foi falta. Um palmo. Então, o Bahia não exigiu da defesa dos caras, velho. O Bahia não fez isso. Quando você tá com apetite, você pega uma bola daquela, você joga ela lá, você busca uma bola para forçar o zagueiro, para forçar o goleiro, isso não aconteceu. E isso incomoda, sabe? É um domínio que você abre mão de algumas coisas que são importantes, confiando em coisas que você não pode garantir. O Bahia não pode garantir a vaga na Fonte Nova com 0-0. O Bahia não tem esse direito e não tem essa capacidade. O Boston Não tem River esse passou direito. assim, inclusive, né? Foi lá, arrancou o resultado, passou Mas, da fase anterior. Você tem que ter, primeiro, futebol já não permite muito essa coisa, de você ficar se garantindo com lá na frente, o futuro. E o Bahia não tem qualidade para isso. Não tem ainda maturidade para isso. Você acha que vai estar como a Fonte Nova de ansiedade na Eu quinta-feira? acho que a palavra certa é maturidade. Qualidade tem, eu acho, mas maturidade talvez não. Maturidade tem qualidade, mas não tem maturidade. Essa maturidade faltou no passado. Primeiro turno do Bahia no passado no Campeonato Brasileiro foi lindo. Por quê? Porque você não esperava nada. Perdeu o estadual, entrou em franco atirador, o Bahia deitou. Na hora que a responsabilidade chegou no colo, aconteceu o quê? Na hora que os adversários olharam, ih, rapaz, esse Bahia é retado. E essa responsabilidade ela vai ser uma presença constante cada vez mais na realidade Não desse é? Bahia. Se você quer conquistas, coisas maiores, você precisa ter responsabilidades maiores. E o Bahia vai chegar com uma responsabilidade absurda contra o time do Boston River, mesmo limitadinho como mas um time que é organizado, marcado, que marca com um jogo muito físico, vai pegar esse time lá, fazendo cera, com o goleiro demorando para cobrar tiro de meta, caindo, sentindo dor em cada lance. E como é que o Bahia vai lidar com isso? Quando The Strong, a gente não vou dizer que o Bahia lidou tão bem, não. Porque Isso que a gente falou disso aqui, cara. Foi 37 minutos, né? O pênalti que saiu. Exato, num pênalti que ali o Bahia tava forçando a barra e veio. Então é um cenário que o Bahia não tem como garantir. E é por isso que essa postura de hoje, ela me incomodou. Essa falta de apetite para buscar uma solução, para buscar um gol, para encarar diferente esse empate. Esse empate, ele é bom resultado? Eu não sei dizer. Para mim, não é. O contexto não me diz isso. Porque pro River foi bom. Fred, deixa eu só fazer um complementozinho que eu tava... Só um ponto, Cássio. Porque pro Boston River foi bom o resultado. Eles não buscou ruim, isso, não. Né? Desde o início do jogo buscou esse empate. Talvez Ele os tá dois tenham buscando os aceitado. Isso. Fala, Cássio. Talvez tenha ficado um pouquinho para trás, mas é porque eu achei interessante quando falou... vocês deram o exemplo de que o Palmeiras não teria feito isso e tal. Aí eu queria dizer o seguinte, nem o Corinthians, porque antes de você chegar, Carlos, a gente estava falando sobre o quanto poderia ter tido influência a sapecada que o Corinthians levou para no dia seguinte o Bahia ser mais comedido em Montevidéu. Não, mas enfim. Mas o Corinthians que jogou contra o Equador não teria jogado com a postura do Bahia, que o Bahia teve no Centenário. É por isso que eu acho que tem uma diferença entre o Bahia, o Corinthians, mesmo que esse que levou 3-0, teria sido um time minimamente mais ousado no Centenário se o jogo tivesse apresentado da forma como se apresentou para o Bahia, porque o jogo se apresentou assim, pro você ter 65% de posse de bola e com ela o tempo todo no campo ofensivo, circulando um bocado, mas assim, era um controle total do jogo, mas
sem nenhum poder de fogo. Talvez o Corinthians, já que era o debate que a gente estava tendo há pouco, tivesse sido um pouco mais ousado. Inclusive, se você olhar os melhores momentos, lá o 3-0 é até uma sacanagem, porque manda a bola na trave, perde gol cara a cara com o Memphis, o goleiro faz um milagre, o 3-0 fica no último minuto do jogo. No fim, foi um resultado horroroso, mas não foi um time, foi amassado no placar, mas que teve suas oportunidades. E o Bahia não teve suas oportunidades. Xará, o Bahia não chutou uma bola no gol no segundo tempo. Uma. Eu faço uma planilha. Só uma no jogo todo. Eu faço uma planilha de jogo e eu escrevo os lances que são mais agudos, até para facilitar a análise depois. A planilha do segundo tempo ficou vazia. Vazia. Zero. Eu não escrevi nada. Zero. Eu podia fechar o computador e assistir o jogo sem um computador. Então isso é mais um indício de que o jogo do Bahia não foi bom. E não adianta... vai lavar prato, porra. Pelo amor de Deus, entendeu? Não foi. Esse jogo não foi bom. A performance foi ruim. E esse resultado eu não consigo encarar como um resultado bom. O Bahia está trazendo uma responsabilidade para a Fonte Nova que eu não sinto confiança de que o Bahia é capaz de resolver de maneira natural. Tá, sabe? É um jogo que vai trazer uma carga dramática. Vai ser jogo de Copa, né? Jogo batalhado. Exatamente. Vai ser um jogo difícil aqui. Bem difícil. Faz sentido a pergunta. Faltou ousadia ou faltou qualidade? Ou a resposta é a soma dos dois mesmo e essa pergunta ficaria muito forçada de barra? Eu não sei como é que Ravel encara. Para mim faltou postura, ousadia. Eu acho que qualidade tem. Qualidade não é qualidade embarcada que a gente sabe que tem. Qualidade no jogo. Qualidade no jogo. Faltou, de acertar, de partir para cima. Faltou sim. Faltou os dois. Eu acho que faltou mais ousadia do que qualidade. Obviamente, a gente tá falando da qualidade sob a circunstância desse jogo. Sim. Mas eu acho que... Pulga, que é um cara que eu pago pau pra Pulga. Foi horrível em campo, nulo. O que eu quero dizer, e até viajando talvez aqui, é que eu acho que a falta de qualidade ela pode ter sido até uma consequência, um subproduto dessa ausência de ousadia. Claro. O cara pega a bola, fica com medo de ir pra cima, de fazer uma jogada que lhe é característica. Isso. Entendeu? E por isso que eu acho que o Bahia pagou um preço muito alto por ter escolhido uma postura covarde. Acho que é isso. A gente vai daqui a pouquinho para as análises individuais. E eu prevejo talvez um dos campos mais laranjas e vermelhos da nossa história aqui, viu? Pode confiar. Porque é difícil você puxar boa atuação do meio para frente. É muito difícil. Mas tem um ponto que a gente ainda precisa tratar aqui, que foi algo que Cássio Zirpoli trouxe e que eu disse, isso já estava na minha cabeça trazer para cá, que é a consequência para além da Libertadores. O Bahia ficou numa situação chata no Campeonato Baiano. Utilizou uma base reserva, o jogo complicou, fez 5 substituições colocando sua cavalaria em campo e não resolveu contra a Jacuipense. O jogo não é no campo, né? Não é no Riachão de Jacuípe, mas é no interior, é no Joia da Princesa. Os ingressos, não sei se já teve alguma mudança, são caríssimos, né? O Jacuipense pensou menos em lucrar e mais em ter um público esvaziado mesmo, pelo que eu percebo. Porque eu não acho que a torcida do Bahia vai em massa comprar os ingressos naqueles valores. Ou seja, para mim vai ter um esvaziamento do estádio. A minha pergunta é, hoje a gente está estamos aqui sexta-feira, 1 da manhã. Os caras estão em Montevidéu. Se ajeitando para vir, mas estão em Montevidéu. Tá? Que ok, Montevidéu num voo fretado. É domingo, tá? Só pra dizer, Vitória então, sábado. Eu sei que isso, eu sei. Aí se fosse sábado é impossível, mas os caras estão em Montevidéu. Vão chegar, Salvador, arruma as malas, né? Dá um beijo no filho e segue pra Feira de Santana. Na quinta que vem tem o jogo de volta. E no domingo, caso o Bahia passe para a final, tem a partida de ida na Fonte Nova, onde o Bahia seria obrigado a tentar construir um placar para decidir no Barradão. Como é que administra isso? O quanto
o quanto desse 0-0 hoje complicou mais a vida do Bahia no estadual e o quanto o Bahia deve levar a sério o estadual nesse momento. O quanto incomodaria ser eliminado domingo. Que nível de incômodo, de dano a gente consideraria? Lembrando que o Bahia perdeu o estadual ano passado, né? Então seria um segundo ano. Qual o nível de dano se não reverter domingo? Veja, Tudo isso aí que você falou, Fred, com 2 rodadas de Copa do Nordeste atrasada para o Bahia ainda. Isso. O Bahia ainda tem Depois a gente jogos vai por ver como é fazer que tira. com o Ceará e com Confiança, que ainda pesa tudo isso aí. O que eu acho? Eu acho que esse esgotamento físico desse elenco vai chegar. Acho que o time vai pagar a conta em algum momento, com atuações ruins. Não sei se com resultados negativos muito grandes, né? Porque apesar de tudo, ainda vejo o Bahia, como você mesmo disse aí, favorito contra a Jacuipense em Feira de Santana, favorito contra o Boston River aqui na Fonte Nova, né? Tem capacidade técnica para poder vencer os desafios que virão, mas eu acho que essa conta vai ser cobrada, o que corrobora com a ideia que a gente tem dito aqui de que o Bahia não poderia ter se anulado tanto no jogo de hoje. Agora, embora tenha visto e ouvido um ruído do torcedor em relação à atuação ruim e à derrota em casa contra a Jacuipense, eu penso que o torcedor, ele nesse momento pelo menos, está ligando menos para o estadual do que o próprio Rogério Ceni. Eu acho que há dentro do Rogério um ímpeto maior, uma vontade maior de vencer esse campeonato, talvez por um trauma do que foi ano passado. A derrota do Campeonato Baiano no passado pesou muito para que foi o peso, o clima, o ambiente no Bahia em 2024. E talvez ele esteja muito mais se pressionando a vencer a competição do que a própria torcida. Eu falo isso porque, assim, no meu lado torcedor aqui, sincero e honestamente, quero que o Bahia passe de Jacuipense? Quero que o Bahia seja campeão baiano? Quero. Mas se o Bahia for eliminado domingo, eu boto minha cabeça no travesseiro tranquilo, acordo segunda-feira como um dia normal. Sincera e honestamente aqui. No meu lado torcedor, o Campeonato Baiano para mim tá pesando absolutamente nada. Eu só queria que o Bahia conseguisse, já que existe essa coisa esdrúxula de conseguir a vaga pela Copa do Brasil, para a Copa do Brasil via Campeonato Baiano, que o Bahia se garantisse pelo menos dessa forma, né? Para poder ter um ano tranquilo em relação a isso aí. Ademais, Campeonato Baiano para mim não significa nada, mas eu acho que Rogério Ceni vai se pressionar muito aí, vai correr atrás desse objetivo e também penso que vai chegar uma hora que essa conta vai ser paga. Eu não sei o que Cássio Cardoso pensa a respeito, mas eu acho que a gente tende a ver um Bahia declinando fisicamente aí, eu acho que definhando até. Nas próximas semanas aí a gente vai ver um Bahia muito abaixo do que as atuações glamurosas que a gente viu, por exemplo, contra o América de Natal, contra o Sampaio Corrêa, porque o gerenciamento do elenco ele foi feito, mas chegou um momento onde não teve jeito, é maratona, é deslocamento, é jogo fora de casa o tempo inteiro. Contra América e Sampaio, esse América e esse Sampaio também não dá mais para ficar botando muito na estante, né? Eu acho que não, assim, só porque o assim, parâmetro Fred, para mim é a boa atuação na Bolívia, por exemplo. A postura da Bolívia para mim diz muito mais. Mas o que eu tô querendo fazer, traçando esse paralelo, é para dizer que naquele momento ali o calendário estava folgado. Então era natural você ver um time muito bem fisicamente, no seu melhor nível técnico, e aí você tinha boas atuações contra adversários muito fracos. Sampaio, por na exemplo, minha avaliação, até agora o Bahia... Sampaio dos últimos anos. Sim, mas o que eu acho é que é o seguinte, o Bahia não deu 4 naquele Sampaio. Se pegasse o Sampaio semana que vem, dava 2 e olhe lá. Porque eu acho que fisicamente está chegando uma conta que o Bahia não vai saber administrar. Cardoso. Eu acho que assim tem essa questão do Campeonato Baiano. Para mim, o Campeonato Baiano é o seguinte: o Bahia já está garantido na Copa do Brasil, né? O terceiro lugar vai e o Bahia já é terceiro, pelo menos. O Atlético de Alagoinhas não vai passar o Vitória, né? O Bahia só não será o terceiro se o Atlético passar o Vitória. Nem vamos perder tempo com isso. É isso. Então o Bahia está garantido. Falta só carimbar. A questão aí passa muito pelo que Ravel falou. Rogério Ceni, ele enxergou o dano que foi perder o Campeonato Baiano para o Vitória no passado. Em 2 aspectos. Primeiro, ele não ganhou nenhum título. Naquele momento parecia que era pouco relevante, a Copa do Nordeste estava aí, pipipi, popopó. Tomou fumo do CRB na Copa do Nordeste e ficou de mão abanando a temporada. Não ganhou título nenhum.
E isso é algo que fica ali, marcando. Ele mesmo tem esse discurso. É importante que você deixe na prateleira. Quando você vai embora, o que é que você deixa na prateleira do clube? Isso já está no juízo dele. Para completar o serviço, o Vitória está na final. Se o Bahia não tivesse, por exemplo, tem duas camadas. A primeira camada, o Bahia precisa de um título. Segunda camada, o Bahia precisa se subjugar o Vitória. É uma demonstração de força. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito subjetivo no que diz respeito ao título, mas isso balizou o trabalho de Rogério na temporada passada. Rogério ficou muito visado por ter sido superado pelo Léo Condé. O crescimento do Vitória na reta final do Brasileiro mudou o clima em torno da campanha do Bahia também. Ameaçou muito, se não fosse a reta final de... a gente chegou a olhar ali e disse, tem chance de ultrapassagem, pô. Era um absurdo aquilo, né? Então, por exemplo, se o Bahia, tivesse... Para me fazer entender, se o Bahia tivesse ganho o Campeonato Baiano ano passado, provavelmente o Bahia mandaria o reserva do reserva pro jogo Jacuipense e daria uns foda-se pro Campeonato Baiano. Mas, como a gente fala... Como até fez no ano recente, acho que contra o Bahia de Feira, semifinal. 2022. Foi contra o Bahia de Feira, uma semifinal, assim que o Bahia mandou um time Z. E aí perdeu o Bahia de Feira para a final com o Atlético de Alagoinhas. Foi isso? Foi. O Atlético de Alagoinhas ganhou 21 e 22, exatamente. O Bahia ganhou 20, o Atlético de Alagoinhas 21 e 22, o Bahia ganhou 23. Então, essa relação é aquela coisa, o que você faz hoje reflete amanhã. O que o Bahia deixou de fazer na temporada passada acaba exercendo uma pressão. Se o Bahia, por exemplo, tivesse passado do CRB e pegado o Fortaleza numa decisão, a decisão seria na Fonte Nova, o Bahia consegue o título contra o Fortaleza, o título da Copa do Nordeste ano passado daria a Rogério o direito de largar os foda-se para esse jogo do Jacuipense, mesmo se fosse o Vitória na final. Então, isso não aconteceu. O Campeonato Baiano, ele não serve principalmente a quem não ganha, né? Mas a quem ganha, bota lá, ganhamos o estadual. Então, isso vai ser necessário para o Bahia dar essa resposta. O Rogério colocou essa pressão. O Rogério, na coletiva pós-jogo Jacuipense, falou: nós não temos o direito de ficar fora dessa decisão. Então, o Bahia vai precisar usar o que tem de melhor, mesmo que na cabeça de Rogério o que tiver de melhor não sejam os principais jogadores, mas vai fazer das tripas coração para ir passar a final. E aí, meu irmão, é aquela coisa, entra um momento de afunilamento, do desgaste também emocional. A gente fala de desgaste físico, mas tem um desgaste emocional. Quando você joga a partida de pré-libertadores, mesmo, você está jogando no final de campeonato, mesmo que esteja valendo início de temporada. Mas é algo que vai ditar a sua temporada toda, então é como se fosse final. Então o desgaste é físico e também emocional, porque você vai entrar agora em decisão de campeonato, se o Bahia avançar, já tem desgaste emocional. Veja só, se o Bahia avançar, entra num corredor polonês aí, bizarro. Peso de jogos e data, que, meu amigo, eu não sei quando para, viu? Isso. É como se tivesse assim, vem uma onda e o Bahia, em vez de mergulhar, foi atropelado pela onda, aí vai sendo levado. Então, esse é um cenário que, assim, talvez fosse inevitável se desenhando a temporada de 2025, mas se o Bahia tivesse colhido melhores resultados em 2024, talvez pudesse em 2025 relativizar. Mas não rolou, então vai para esses confrontos precisando usar muito do elenco e precisando muito do Rogério Ceni também, que é o cara que parece sentir muito também esses momentos. O Rogério precisa de respostas mais contundentes positivamente nesses momentos agudos, e isso não está acontecendo. Então, é algo que pode gerar um desgaste. Eu não vou falar de crise, nada disso, mas um desgaste. Crise é só se o Bahia fracassar contra o Boston River. Aí é crise. Aí já embica, aí, pode pelo ter amor passado de Deus, pode ter passado o Jacuipense, dá 18 no Jacuipense. Não vai ter o que cure essa ferida aí tão cedo. Mas o Bahia vai ter desgaste. Vai ter desgaste aí nas próximas semanas, porque os jogos vão exigir muito do emocional, do físico, e eu não sei até que ponto o Rogério e a equipe vão conseguir suportar isso, não. Eu vou falar aqui de cabeça, me ajudem aí se eu derrapar, tá? Mas eu vou falar de cabeça o que seria o calendário do Bahia conseguindo
eliminar o Jacuipense e passar pelo Boston River. O Bahia joga domingo contra Jacuipense e Feira de Santana. Quinta contra o Boston River na Fonte Nova. Domingo contra o Vitória na Fonte Nova. Aí, veja só, se a CBF colocar a faca no pescoço do Bahia, o Bahia jogaria terça, uma rodada atrasada da Copa do Nordeste, quinta, a rodada da vez da Copa do Nordeste, a sexta rodada da Copa do Nordeste. Domingo, o jogo de volta da final do Baiano contra o Vitória no Barradão. Terça, o jogo contra o Confiança atrasado. Quinta, a sétima rodada da Copa do Nordeste. Domingo, a estreia na Série A. E quarta, a estreia na Libertadores, fase de grupos. E no caso e da aí Libertadores, não para mais. é sempre. E tem isso que o Fred falou seria ruim, mas tem um fator que, se não for isso, talvez seja pior. Porque a hierarquia da tabela é o seguinte: a Conmebol não liga para a CBF para saber se pode marcar o jogo na terça, na quarta ou na quinta, não. É isso. É. Ela simplesmente marca e assim se marcar na terça, é checkmate. Veja, não, mas diga assim, porque ele vai torcer para colocar na quinta, porque se for na quinta você pode jogar na terça, mas se de repente a Conmebol falar o jogo do Bahia é quarta. Não, pô, mas eu preciso que o jogo seja na quinta, porque o Bahia vai jogar. Não, irmão, o jogo é quarta, já tá definido aqui. Não tem. Então, assim, você meio que fica esperando que a tabela saia para você colocar um ajuste. Justamente por isso que eu só vejo, Cássio, a chance da CBF marcar os 2 jogos da Copa do Nordeste. Não finalizaram nada até agora. Semanas. Na verdade, tô achando muito estranho. Eu não faço a menor ideia que os caras. Eu confesso que eu não faço... O que eu quero dizer é o seguinte: se não for você agora... Minhoca, vocês ficam vendo a tabela, o que pode dar, e eu fico pensando, eu acho que a CBF não tá nem passando a ideia na cabeça dela. Não, mas Cássio, se não for esse calendário, se não for esse calendário que eu passei agora, é coisa pra... É porque de vez em quando, assim, um pensamento um pouco incompetente, ele é mais simplório do que a gente... Não existe uma liga do mal. De vez em quando é mais simplório. Fala assim, se o mata-mata é até junho, então a gente tem até junho para terminar a primeira fase de grupo. Mas o problema é que os times param, né, Cássio? Os times que não têm divisão param. Mas o que eu quero dizer é que de vez em quando o pensamento é simplório. De vez em quando o pensamento é só esse. Se o mata-mata é em junho, tem calma. Tem até eu já disse a Minhoca. Eu não duvido que eles façam assim, não. Não, quando chegar lá o Mundial, a gente faz. A gente termina lá, mas alguém vai dizer, não, pô, mas aí esse time vai se acabar, não vai. Não, pô, contrata lá, já está praticamente eliminado. Tá? Enfim, de vez em quando é na cabeça mais simples de resolver, no pior sentido possível, do que dessa forma que seria justamente ter um encaixe da competitividade em que todo mundo está dentro do calendário com o time principal jogando. Ainda tem um detalhe aí. Se a CBF tiver que ir por esse caminho, eu acho que ela devia acabar o grupo B normalmente e não fazer a última rodada simultânea e deixar só os jogos do Bahia atrasado. Tá? Porque, queira ou não, o Bahia, assim, você tem que entender a força também do time que está envolvido. Então, assim, não vai fazer tanta diferença deixar o jogo do Bahia em aberto, né? Mas só o jogo do Bahia em aberto, fechando o resto. Mas, assim, se a gente for entrar nessa conjectura aqui, é 50 minutos de programa e a gente não chega em lugar algum, tá? Racionalmente, para acabar no dia 26, tem que ser exatamente do jeito que eu falei. Se não for do jeito que eu falei... E aí seriam quantos jogos, Fred, até o dia 26? Você contou aí? Vamos lá. Desculpa. Se contar o de hoje, Jacuipense. né? River hoje, Jacuipense, River, Vitória, 2 da Copa do Nordeste, Vitória 6, de novo, 7, 2 da Copa do Nordeste, 10, Série A, 9, 10. 10 já contando 11. a estreia da Série A. E a Isso. Libertadores, aí não para mais, veja só. Fase de grupo inteira da Libertadores. É isso. Aí é Jogando quarto ribanceira. domingo, quarto domingo. Aí Não ribanceira. para mais. 10 jogos até dia 26. Para no Mundial de Clubes. É em junho. Aí isso. o que é pior, Fred, para em junho, só que o mata-mata seria, se eu não me engano, na primeira semana, dia 4 e dia 8. Aí, de repente, os caras conseguiram, mesmo mata-mata, sendo 3 meses depois da fase de grupos, os caras só seguram um pouquinho esse mata-mata, que eu ainda tenho 2 jogos, ou seja, mata-mata. Em 4 e 8 de junho, ele ficaria mais para frente, ficaria, de repente, na segunda quinzena. Ou um jogo e uma rodada, que seria caso os clubes batam pé de jogar simultânea a última rodada, né? Mas vamos
para as avaliações individuais, tá? Agora, antes das avaliações, Alan, vamos passar o vídeo. Vamos passar aqui aquele videozinho, 30 segundinhos, da Bet Nacional no Carnaval de Salvador, patrocinadora master do Carnaval de Salvador, do Expresso 222. Um trabalho muito legal aí que a Bet Nacional fez no Carnaval baiano, tá? Pode soltar o play aí pra gente ver. Tá, da Bet Nacional. Isso era um caminhão de hidratação de água. Quem chegasse ganhava um copinho, bebia água à vontade. Bet Nacional, patrocinadora oficial do Carnaval de Salvador. É isso, grande ação que a Bet Nacional fez aí no Carnaval de Salvador. Excelente iniciativa, viu, Fred? Eu que viajei, acabei não estando aqui durante o período de carnaval, mas eu retornei na terça-feira e posso falar, assim, apesar das chuvas, calor muito grande aqui na cidade, no Nordeste, naturalmente, essa época do ano. Então, esse pensamento aí na hidratação, né, dentro do circuito para quem esteve lá. Água, viu? Ainda com o brinde do copo, né? Eu acho que uma grande iniciativa do nosso parceiro aí. E se não tivesse o copo, se tivesse acabado o copo, o cara tinha liberdade total. Não era você poderia ganhar o copo, mas se você já tivesse sua garrafinha térmica, por exemplo, quisesse encher sem frescura, tá? Era realmente aberto aí a todo mundo. E é importante, tá? Você tá chegando, claro que não é dentro do corredor, mas no acesso, você chegando, saindo, é importante justamente para garantir essa hidratação, porque às vezes pra gente não faz diferença, mas para algumas pessoas faz diferença, né? Uma água, 2 águas, 5 águas, 7 águas, o filho, a esposa, né? Então você vai aí tendo um gasto, você acaba segurando e pode ter problemas, né, de hidratação. No Galo da Madrugada, por exemplo, eu vi algumas vezes cantores do trio dizendo: aquela pessoa tá passando mal, não sei o que, avisando ao bombeiro, né, para fazer o socorro em quem estava passando mal. Mas vamos para as análises individuais para a gente fechar aqui o programa. Vamos começar pelo começo. Marcos Felipe, veja só, o palmo impedido. Para mim, mal. Eu não sei se ameniza o erro, para mim, duplo, inclusive, dele na jogada, tá? Erra na saída de bola e falha na defesa. Espalma para dentro. Para mim, já bota logo o vermelho. Não dá confiança, né? Velho, porque a única bola que foi pro cara trabalhar, o cara faz isso? Isso é que eu acho. O dano que fica, não teve dano efetivo porque o gol foi anulado. Mas veja só. O torcedor do Bahia. O tamanho do prejuízo se o Bahia tomou 1-0 ali naquele momento? O torcedor do Bahia segue com confiança 0. Porque esse time, lance velho, só fez. O time sente. O time sente. Ravel concorda com o muito mal? Não concordo. Eu sei que eu sou voto vencido aqui. Não, o meu voto foi mal também, viu? Se bem que o meu voto é peso -1, o voto que é o de Ravel e Cássio. Mas só para deixar registrado, meu voto é bom. Pode seguir, assim, porque também, assim, ó, a minha discordância não é também levantando uma bandeira em prol de Marcos Felipe, não, até porque o cerne da questão é que eu acho que Cássio Cardoso já trouxe muito bem aí. O Bahia, o sistema defensivo, a torcida, todo mundo tem 0 confiança em Marcos Felipe. Então, quando a bola chega, é um Deus nos acuda, a gente não sabe o que esperar, o que vai acontecer. Na verdade, na maioria das vezes acontece o que aconteceu hoje, que é o Bahia tomar um gol que acabou sendo invalidado. Mas na partida de hoje, eu tenho 2 pontos aí que eu acho que tem que ser levados em consideração. Bom, para mim, eu acho que cabe discussão se foi falta ou não nele. Eu acho que ele foi deslocado e eu acho que marcar falta não seria nenhum absurdo, tá? E o segundo ponto, Fred, você fala assim que ele espalmou para dentro, mas a bola desvia em Canu. Então ele talvez também tenha sido prejudicado pelo fato do desvio ter sido muito próximo a ele. E obviamente um grande goleiro faz aquela defesa. Mas Marcos Felipe não é um grande goleiro. Ele já foi desequilibrado no lance. Ele foi muito desequilibrado. Eu acho que ele foi mal no lance. Eu acho que está muito concentrado nele. E o choque é ele que causa o choque. O choque não é o jogador que causa nele. É ele que causa o choque. E o choque é efetivo também ele com Gabriel Xavier, né?
Mas já que houve essa divisão aí, vamos subir só um degrauzinho e ele fica como mal, tá? Já que Laranjinha. Ravel discordou aí, Cássio Zirpoli foi o voto de Minerva aí pelo mal, tá? Outro jogador que pra mim também teve uma noite ruim, Frase forte, viu? Cássio foi o voto de Minerva pelo mal. que na verdade é amenizando, tá? E amenizando, e É. amenizando. É a famosa frase fora de contexto, causa um dano danado, né? Caso grandado. Outro jogador que pra mim teve uma noite bem fraca, bem abaixo, Gabriel Xavier, né? Inclusive envolvido nesse mesmo lance, cortando a bola pra dentro da área, né? O Gabriel Xavier, eu relativizo só uma coisa, assim. Eu acho que ele fica exposto pelo esquema, como a gente falou mais cedo. Sem um suporte para ele sair jogando, ele foi o cara que mais pegou na bola. Você pode ver que poucos jogadores, o Boston River não marcou pressão quando estava com a bola no pé, mesmo no campo de ataque do Bahia. Um deles foi o Gabriel Xavier. Os caras já sabiam, velho. Meu irmão, esse aí não vou, não. O passe vai sair ruim, vai sair troncho. E eu acho que isso tem a ver com o esquema. Mas no que cabia a ele prioritariamente, muitas vezes os jogadores buscavam ali um contra-ataque, e o jogo foi muito pela direita da defesa do Boston River quando tentava alguma coisa. Eu achei que ele se comportou razoavelmente bem. Eu não daria um mal, não. Botaria um amarelo vamos dizer assim, de aquele jogo. Minha Nota bomba 5, mesmo, né? sabe? É. Nota 5. Não Ravel, sei. Cardoso, é exatamente isso. Inclusive, quando eu analisei aqui o jogo da volta contra o The Strongest na semana passada, eu cheguei a falar que o comportamento de Gabriel Xavier melhorou quando ele passou a fazer a zaga central, né, naquele intervalo que Rogério Ceni bota Gilberto no jogo, ele sai dessa posição de ter que tomar a iniciativa do jogo com a bola, jogando com os pés, e aí passa a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é desarme, interceptação, muita tomada de bola aérea. Nisso eu acho que Gabriel Xavier é um grande talento. Eu Mas também quando a acho. bola para no pé dele, aí, meu amigo, é um Deus nos acuda. Principalmente quando ele tem essa responsabilidade de iniciar a construção. E nessa linha de 3, ele é quem tem mais deficiência. Aliás, eu acho que ele é o único que tem deficiência para fazer isso e ele fica exposto. Eu concordo com razoável. E eu acho que a gente vai ver a melhor versão de Gabriel Xavier quando o Bahia voltar a jogar numa linha de 2. então razoável para Gabriel Xavier, tá? E agora a gente vai para Canu. Bom, eu gostei da atuação de Canu. Canu Eu acho que achei o zagueiro que mais apareceu, inclusive, né? Em desarmes. Na verdade, eu por mim aqui já colocaria Canu e Mingo no mesmo balaio, porque eu Verdinho daria um verde normal. musgo para os dois, Eu também. porque acho que a atuação dos dois foi muito parecida. Eu Canu, também acho. ele demonstra tudo aquilo que o torcedor do Bahia, que acompanha mais de perto aqui o jogador, sabe, né? É uma liderança, é um cara que tem voz ativa, é um cara que começa as construções de jogada do Bahia na primeira linha, é um cara que também, por outro lado, peca muitas vezes pelo excesso de autoconfiança, né? E ele fez isso hoje, na partida de hoje, ali no primeiro Segundo tempo, em tempo. duas ocasiões no segundo tempo também, né, Cardoso? Então, ele faz isso que dá uma palpitação ali no coração do torcedor. Mas, por outro lado, é um cara que não tem falhado, né? Tanto ele quanto o Mingo hoje, dentro daquilo que precisaram fazer, eu acho que eles foram irretocáveis. E aí a gente faz esse parêntese aí do verde musgo, porque o nível de exigência de fato não foi alto. Eu acho que para os dois aí seria mais ou menos por aí. Então, o trio de zagueiros está devidamente analisado. Gilberto entra ali, tá? Para jogar os últimos 30, depois com 5 de acréscimos, 35 minutos, na vaga de Gabriel Xavier. Como fica a avaliação de Gilberto nesse tempo? Eu achei ele meio que clone, né, de Gabriel Xavier. Eu botaria um amarelinho ali. Eu achei clone mesmo. Eu acho Não que não mudou comprometeu, nada mas no não, jogo. não mudou muita coisa pro cenário do Bahia, não. Não prejudicou Também em acho. nada, não melhorou em nada. Pra mim ele Apagado. foi um clone. Apagado. Vamos então para a dupla de volantes, tá? Caio Alexandre, talvez Eu mais apagado do que de costume, Eu botaria o e Jean laranja. Lucas.
mal para Caio Alexandre, concorda, Ravel? É. Partida apagada dele mesmo, assim. Concordo. Eu acho que ele se deixou encaixar na marcação do Boston River, assim, diferente do que a gente costuma ver quando ele percebe que uma zona do campo está mais apertada, ele se desloca em rotação para outros lados. Quando ele percebe que o jogo pela direita não está fluindo, ele aparece mais pelo lado esquerdo, até porque nesse esquema Rogério Ceni tem dado muita liberdade para Jean Lucas pisar na área, então aquela faixa central do campo fica toda ali sobre a batuta de Caio Alexandre mesmo, para ele ter liberdade, diferente do que era ano passado, onde ele acabava tendo mais essa função ou de primeiro volante ou com liberdade para criar mais pelo lado direito do campo. Nesse ano ele tem tido muito mais liberdade para flutuar nessa faixa central, só que hoje ele não fez isso em nenhum momento. Então, para mim, o Laranjinha tá bem colocado. E Jean Lucas, ao todo, único chute que levou perigo, né, ao gol do Boston Por River. isso que do meio para frente aí, Cardoso, eu acho que é o único que eu vou salvar. Eu vou Eu botar acho um que foi o único amarelinho, que né? quis o jogo aí para ir. Eu tô com você. Conseguiu. Uma coisa que me incomodou muito no Jean Lucas é que ele representou muito a falta de objetividade do Bahia em alguns 2 ou 3 momentos que ele pegou a bola lá da área, chamou para a perna direita, tinha condição de erguer, com Pulga atacando espaço, Lúcio atacando espaço, ele recua pro zagueiro. Morre uma árvore toda vez que você tem uma oportunidade de jogar uma bola na área e você busca o zagueiro para jogar naquele gramado. E ele fez isso algumas vezes. Isso me irritou. Mas ele foi responsável por 2 finalizações, as 2 mais importantes do Bahia no jogo. A outra foi do Gabriel Xavier, né, efetivamente. Né? Então eu colocaria um amarelo no Jean Lucas. E ainda tentou fazer o que Juba não fez em alguns momentos. Ele caía ali pela esquerda, Sim, né, sim. e suplantou ali Eu não entendo o papel de Juba naquela função quando o Jean Lucas está em campo, sabia? Enfim. Eu acho que Juba hoje foi peso morto em campo. Peso Opa, morto. tá morto, chegando morto a vez em dele campo. aí, a vez dele. Então vamos lá, chegou. Então, vermelho, um horror. Foi Representou a peso mudança morto. ruim uma escalação que não funcionou de Rogério, porque foi ele que entrou no lugar do Gilberto. Mas independente da questão tática, Juba individualmente, achei que foi um desastre. Burocrático, não acertou nada, tentou pouco e o que tentou errou. Então, para mim, um cara que hoje fez uma partida bem, bem ruim. Eu botaria Agora, o vermelho. esse vermelho em Juba, comigo aqui, a turma do esporte dizia que eu perseguia Juba. Aí eu caio aqui, Juba, que é sempre bem avaliado, ele vê um vermelho e vão dizer que é culpa minha. Mas escutem aí, Cássio Cardoso, tá? Ravel, eu não tô nem votando, eu só empurrei assim, ladeira abaixo. Isso me lembrou. Você só mandou uma mensagem aí no inbox, né? Chamei de peso morto somente, foi leve. Isso me lembrou aquele BBB da pandemia que a gente tava no grupo lá no spin-off, e quando tocou o Big Fone, você perguntou quem era, a turma disse que era Juba, perguntando por que você odiava ele. Não sei se você lembra disso. Lembro não. E eu não Mas odiava olha só, Juba. eu acho que Juba é o Eu jogador que só tem queria tido ele mais aí, jogando dificuldade lateral para. esquerdo. Era só isso que eu achava que era mais importante. Eu acho que ele tem sido o jogador que tem tido mais dificuldade para se adaptar a esse novo esquema ou essa nova variação tática do Bahia. Assim. É um jogador que não se encontrou ainda. Porque já tem um tempo que ele tem tido essas atuações que Cardoso pontuou aí, burocráticas, dando passo para trás o tempo inteiro, não arrisca, não ousa. Quando ele fecha ali pelo meio, às vezes ele ajuda, mas às vezes ele parece ficar meio perdido, tromba com o Caio Alexandre, não sabe exatamente que função ele tem que fazer dentro do campo. Então, é por isso que eu disse assim, que além do jogador não atravessar um bom momento, ele não está compreendendo qual é o seu papel tático, ou pelo menos não está conseguindo executar tão bem taticamente o que ele tem feito, o que dá ainda mais subsídio para a gente pensar que, na verdade, Rogério deveria começar com Gilberto ao invés dele e fazer o time ter mais volume. Então eu concordo com o vermelho, sim. Iago é melhor deixar sem nota, né? Porque se for para julgar. Se for para ele vai julgar, junto, né? é tom de cor de pele de bronzeado ali. Laranja para Ele vermelho. vai junto. Vocês preferem tratar ele como jogou mal ou deixar sem nota? Eu deixaria sem Sem nota. nota. Eu acho que foi muito resto de jogo, né? Ali Foi. E o jogo também já muito. Nada andava. Porque assim, queira ou não, quando o Iago entrou, aí o Bahia já estava realmente na fase de não querer mais nada. Apesar de ele ter errado um passe, dado o contra-ataque, né? Mas Jogou é isso que eu ia mal falar, ele, assim, viu?
Esse homem deve ser um leão de treino, esse Iago, né? Porque assim, Nossa senhora. na condição que o Bahia tava hoje, no mínimo, era para jogo para Rodrigo Nestor entrar no lugar dele, assim. Eu acho que independente de qualquer coisa. Perfeitamente. Então, Mas aí o treinador foi extremamente burocrático, né? Everton Ribeiro. Opa. Vermelho. Partida horrorosa. jogou mal mesmo. Bola mordeu Daquilo que a Everton gente falou, Ribeiro. acho que aplica para ele a mesma coisa que a gente falou Escondidinho aqui também, viu? de Escondidinho. A gente falou, mas é isso que eu ia falar, assim, aplica-se para ele a mesma coisa que eu falei aqui para Caio Alexandre, assim. Aceitou muito facilmente a marcação do Boston River e acho que pesa o fato de que a gente espera muito dele, né? Esse trio de ataque do Bahia depende muito da capacidade dele de desequilibrar os jogos e hoje ele teve muito abaixo. Cauli. Eu botaria laranja Cauli. Primeiro, eu concordo com o Ravel sobre Everton Ribeiro, tá? E Cauli, eu botaria laranja, que Cauli parecia ter mais um pouco de iniciativa, mas errou muito. Não Errou funcionou. Inclusive, erra uma bolinha ali atrás, na reta final do jogo, que podia ter causado dano final ali. Foi, exatamente. Foi. Ele erra Na uma bola saída do Bahia. muito perigosa, muito perigosa. É porque realmente o Boston River é Teve um abaixo do torcedor, abaixo. velho, teve um torcedor que mandou uma mensagem. Eu não sei se ele tava fazendo gozação, porque tem uma galera, às vezes, que manda mensagem e você pensa que é gozação e não é. E o cara tava assim: vem cá, esse Bahia aí, como é esse time que o Bahia pegou? É bosta horrível. Que é isso, rapaz? Só que o cara transpareceu ser tão sincero na piada que todo mundo na rádio não aguentou, velho. Eu disse, como é, rapaz? Como é que o nome do time é bosta horrível, rapaz? E o Bahia não ganha. Aí eu falei, não, aí ele deve estar sacaneando, não é possível não. Mas a gente ficou na dúvida. Tá explicado porque o jogo foi uma merda. Pô, garoto, eu segurei, Eu tô aqui com um pouquinho de dor na consciência de deixar Iago sem nota, viu? Porque ele entrou Bota junto o laranja com o Cauli. nele, pode botar o laranja. Eu acho que fica melhor. Porque se Cauli tem nota, Iago leva o Tá. laranja também. Bota o laranja aí. Agora, assim, ó, eu vou concordar com a nota, mas eu só vou colocar aqui o motivo para mim é um pouquinho diferente. Eu acho que Cauli não teve minuto suficiente para ir pro vermelho. Acho que se Cauli tivesse entrado antes, ele ia pro vermelho. Errou tudo. É possível. Foi mal mesmo. Ainda pegou a última bola pra botar na área e não botou. A bola morreu ali na entrada da área. Exatamente. Rapaz, ainda bem que eu não comi nada com sal. Vamos pra onde? Pulga? Vermelho. Foi muito mal. Esse eu achei muito mal. Porque não jogou nada, né? Nada. Ademir ainda mostrou um Ademir vai ser diferente. quê de alguma coisa, né? Pulga tá uma pulguinha cheia de sangue aí. Puxou um bocado de sangue. Concordo com a avaliação. Ademir. Eu botaria amarelo para Ademir. Apesar de amarelo parecer generoso, foi um cara que buscou mais jogo do que o próprio Pulga. Teve algum incômodo com o rumo dos acontecimentos, né? Com os acontecimentos, né? Enfim, me pareceu mais incomodado mesmo. Acho que essa é a palavra. Eu acho que esse trio de ataque que não funcionou hoje, ele teve níveis de dano diferentes. E eu acho que isso pode ser representado na cor. Pulga da avaliação, né? Pulga foi muito mal, assim, peça nula total. Lúcio, muito esforçado, mas não teve nenhuma oportunidade, então mal. E Ademir, ele foi esforçado e ainda teve pelo menos algum brilhareco ou outro ali, que nada que tenha mudado a condição técnica do time, mas o amarelo é quase um valeu, meu velho. Valeu. Isso, valeu prêmio de consolação. Valeu aí, meu velho. Tentou. Reconhecendo o esforço. E eu concordo com a análise. Lúcio teve uma bola que foi hilária, porque a gente chama de chuta da estrela. Meu irmão, teve uma bola que tava pererecando, quase na intermediária, um pouco à frente da minha lua. Não tinha condição nenhuma de chute. O homem sentou o pé na bola e tentou fazer o gol com a bola, velho. Quase que na altura da cintura, velho. Fora, uma bola dividida. Aí ele jogou a bola lá atrás do estádio. Mas, enfim, é característica, eu não julgo, não. Acho que ter um jogador que busca o gol sempre é importante. Michel Araújo, esse sim é sem nota. Entrou final mesmo, né? E o William José entrou difícil demais de avaliar, né?
O William José, eu botaria um vermelhinho, mas ok, o Bahia também não ajudou. Eu Laranjinha, vou na. então, né? Fica igual a Iago, né? Laranjinha. O Bahia não ajudou. Vermelho é muito pesado. É pesado, é pesado. Olha, não tocou na bola. Na Agora, bolinha. Não tocou na bola. E pesado é uma palavra que está se adequando a William José, né? Já tem mesmo. umas partidinhas no Bahia, né? Já dá para você ter uma diminuição de circunferência, uma dinâmica Eu melhor. vou dizer uma coisa que eu acho, viu? Ele não esperava de jeito algum a reserva. Ele não esperava, não, viu? Pelos posts ali iniciais, pelo tom que ele chegou de Salvador da Pátria, porque ele vestiu muito fácil, muito rapidamente a história. Ó, cheguei para resolver, precisava de um 9, tá aqui o 9. Só que na hora Aí do a turma crescimento disse, de Lúcio, tenha né? paciência. Pediram paciência. Aí eu vou dizer para ele, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Meu irmão, ele vai ter que chegar e vai ter jogar que para ser ser, titular. vai ter que ser. Vai ter que ser. Oxi. Ele quer tirar. Ó, Lúcio Rodrigues, deixa eu dizer uma coisa. Se alguém não virou para ele e disse, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai chegar e você vai competir por uma vaga com Lúcio ou talvez ao lado de Lúcio. Sabe por quê? Porque Ao Lúcio foi um lado, investimento. exatamente. Primeiro, ele é um cara que fez os gols que salvaram o Bahia no passado. Ele é um investimento de 70 milhões de reais. Ele vai jogar. Ponto. O cara não vai ficar no banco. O Bahia não vai pegar esse cara. O meu de 9 tá jogando Pedro em Santa. A turma não quer tirar o cara do time porque foi 9. Né? Imagina o de 70. O William José vai buscar seu terreno, seu espaço. O Bahia não vai ter muito jogo para fazer. Lúcio O não vai poder meu jogar de todo nove. jogo, não. Então ele vai ser titular. Vai ser titular em 40 jogos no ano, tá ruim? É isso, é. Tá ruim, não. Mas talvez explique um pouquinho essa perda um pouquinho. Porque ele chegou grande, né? Fazendo gol, na estiga. E depois deu uma. Alan, faltou ali o amarelo em Gilberto, tá? Pra gente completar a avaliação. Gilberto foi amarelo. No meio desse caos, o melhor em campo, a própria leitura aqui já fica. O Canu e Canu, mesmo, né? É. Eu acho que Foi Canu assim, porque participou mais, né? Eu vejo o Canu. E o professor? Mal. Vermelho Mal, né? aí. Vou explicar. O domínio do Bahia era quase que obrigatório. A verdade, era praticamente compulsório pela postura do Boston River, sabe? No jogo. E o Bahia, apesar do domínio, foi um time cuja postura não agradou. O que a gente falou aqui mais cedo, parecia um time acomodado em alguns momentos, displicente em outros, burocrático. Isso tem o dedo do técnico. Não, ele pode não ter orientado o jogador a não cruzar. Mas eu vou dar um exemplo: escanteios. O Bahia não está jogando escanteio na área com frequência. Aproxima um jogador, toca, busca ali o Everton Ribeiro, ou para começar por baixo, pegando alguém na entrada da área, ou para fazer de novo uma associação pelo lado e tentar um cruzamento já dentro da área. O Rogério ele tem algum tipo de trauma com o jogo aéreo, que eu não estou desfazendo dessa preocupação de jeito nenhum. Mas ele destaca direto que tá, o time é um time muito alto, jogador muito alto, e por isso a gente precisa tomar cuidado com bola aérea. E ele não pode não ter dito, Jean, não cruze de qualquer jeito no bico da grande área com a perna trocada. Ademir, não cruze de qualquer jeito. Mas ele provavelmente disse para nos escanteios cobrar curto, porque o Bahia está fazendo disso um padrão. O fato é que hoje ele precisava mostrar esse protagonismo que o Bahia está buscando e que o Bahia foi convidado pelo Boston River a ter no jogo e que o Bahia já queria ter no jogo, ou seja, casou a fome com a vontade de comer, deveria fazer com que esse protagonismo produzisse mais, em termos de chance, de atitude. Uma das coisas que a gente mais elogiou do Bahia no jogo de La Paz foi a atitude do Bahia. E a atitude você também coloca na conta do técnico, porque quando é uma atitude coletiva, né? Você percebe uma atitude coletiva. A gente falou você aqui, associa o Cardoso, técnico. antes de você chegar, os 6 minutos antes da expulsão foram superiores aos 90 de hoje. Opa, não tenho dúvida. Os 6 antes da expulsão. Os 6 Isso. antes da expulsão. No 11 contra 11. No 11 contra 11. Os 6 Isso foram aí. superiores aos 90 de hoje. E eu acho que é isso, né? Dessa forma, inclusive com essa conclusão, a gente coloca um ponto final aqui.
nessa análise É do muito jogo mais de ida. time que o Boston River e a análise tem que ser feita dentro do que foi o jogo, mas É isso. a chance Bem de mais classificar time. continua sendo muito grande. Muito grande. Bem mais muito time, grande. bem mais time. Eu acho que é mais difícil tirar o Jacuipense. Não, muito mais, pô. Capotou ali, cara. Rapaz, So- Formal. somando o que o adversário ofereceu e somando naturalmente o placar que o Jacuipense é a vantagem de quatro. Não, muito mais, pô. Eu Até porque concordo também é a com força máxima que vai ser distribuída. Eu concordaria se não fosse um aspecto. O peso do jogo do Boston River vai ser muito maior que o do Jacuipense, mesmo com essa necessidade do Rogério de chegar na final. Sim, claro. E aí eu Não, acho que não estou colocando peso, não. O peso, sem dúvida alguma. tecnicamente não tenho dúvida, mas eu acho que o Bahia o Boston River vai parecer maior e melhor, mesmo se o Bahia for bem aqui. Eu acho que o Boston River vai parecer maior e melhor pelo peso que esse jogo vai ter para a temporada do Pelo Bahia. peso da competição, né? A competição acaba deixando o jogo. E isso talvez possa. E isso para mim é um problema, é uma preocupação. Porque eu não sei o quanto o Bahia está preparado, como a gente falou mais cedo, maturidade É verdade. para encarar esse desafio aí decisivo, sabe? Então é isso.